Vamos imaginar, por um segundo, fundar um movimento completamente revolucionário, Uhum. onde a regra número um, tipo, o princípio absoluto, fosse basicamente não construir prédios e ninguém manda em ninguém. Certo. Um movimento que foca toda a energia ali nas ruas, na poeira da estrada, lidando de uma forma até caótica com as pessoas mais marginalizadas da sociedade. Sim, uma coisa totalmente orgânica. Exato. E aí, quando a gente dá um salto no tempo de alguns milênios, a gente percebe que esse exato movimento, que era incrivelmente solto e sem amarras, acabou virando a inspiração direta para algumas das instituições mais ricas e burocráticas do planeta. Pois é. É o paradoxo supremo da história organizacional, né? Totalmente. E como é que uma mensagem que nasceu ao ar livre virou esse gigantesco sistema de barreiras institucionais? Olha, tentar entender a mecânica disso exige muito mais do que só, tipo, ler os textos antigos por cima. Uhum. Exige que a gente pare de olhar para essas palavras milenares como se elas fossem estátuas de mármore perfeitamente polidas, sabe? E comece a ver o suor, a sujeira e a urgência que existiam nelas. Com certeza. E é exatamente essa arqueologia que a gente vai fazer no nosso mergulho profundo de hoje. Nossa exploração vai focar num documento muito fascinante do irmão Marcelo Liseira. Um material excelente, por sinal. Muito. É um estudo intensivo que mistura teologia e etimologia, focado num trecho assim bem microscópico, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 ao 25. Exatamente. Traduções confortáveis, nós vamos investigar as palavras originais em grego para entender o contraste brutal entre o movimento de rua e a vida dentro dos templos. E para que essa investigação faça sentido para a gente, precisamos primeiro reconstruir o mundo onde isso aconteceu. O contexto histórico. Isso. Estamos no Oriente Médio, no 1º século. Um lugar esmagado pelo peso político e militar do Império Romano. Clima tenso. Muito tenso. A tensão social era constante, a pobreza extrema era a regra e o acesso a cuidados médicos era praticamente inexistente. E o grego era o idioma global da época. A língua franca, né? Exato. E o autor do texto não escolheu as palavras por acaso. O estudo mostra que cada verbo carrega um peso cultural que simplesmente, passa batido na nossa leitura moderna. Ok, vamos desempacotar isso. Porque para entender o tamanho dessa subversão, a análise chama a nossa atenção para a ação física do líder do movimento. Uhum. O documento destaca um verbo grego logo de cara, que é eporeueuto. Por que essa palavra é tão reveladora? Ah, porque ela destrói a imagem romântica que a gente costuma ter. E por eueuto costuma ser traduzido apenas como ele andava ou ele percorria. Parece um passeio no parque. Pois é, mas não é. O estudo alerta que esse verbo está no tempo imperfeito. E no grego, o imperfeito indica uma ação contínua, habitual, incessante. Nossa, então não era uma viagem com data para acabar. De jeito nenhum. Descreve um movimento constante que não para nunca. E isso se conecta com um detalhe do documento que eu fiquei muito intrigada. A gente sempre ouve que essa figura histórica não tinha onde reclinar a cabeça. Clássico. E a tendência é achar que é uma metáfora poética para um voto de pobreza ou que ele era um desabrigado vagando. Mas a explicação do autor é, muito mais logística, né? Absolutamente logística. É uma questão puramente de gerenciamento de multidões. Caramba! O documento resgata que Jesus chegou a morar numa casa em Cafarnaum. A falta de ter onde reclinar a cabeça não era falta de colchão, era falta de privacidade. Ah, as pessoas não davam paz. Nenhuma, pois. Quando a população descobria onde ele estava, a demanda ficava incontrolável. Centenas de pessoas se aglomeravam na porta, desesperadas por cura, por comida. Imagina o caos. Total. Então o eporeueto, esse movimento contínuo, era basicamente a única forma de sobreviver ao assédio esmagador daquela multidão. Espera, tentando visualizar isso é quase a logística de uma figura pública hoje, um ícone global, tentando transitar sem esquema de segurança no meio de milhares de pessoas em pânico. É exatamente essa imagem, uma vida exaustiva.
E no meio desse caos todo, a forma de comunicação também é descrita com palavras muito específicas. O estudo aponta duas palavras distintas, didaskon e kerenson. Nossa, essa distinção muda tudo. Didaskon é a raiz da palavra didática. Que significa ensinando. Isso. Envolve instrução pedagógica, raciocínio lógico. Esse era o método usado dentro das sinagogas, que eram lugares fechados e formais. Onde o pessoal sentava para debater. Exatamente. Mas quando o texto descreve a ação na rua, ao ar livre, a palavra muda para kerenson, que a gente traduz palidamente por pregando. Palidamente por quê? O que kerenson significava para as pessoas daquela época? O que é fascinante aqui é que significava um choque de realidade imediato. O Kyrios era o arauto oficial. Ah, o mensageiro do governo. Isso mesmo. Não existia internet nem rádio, né? Então, se o imperador precisava avisar que uma guerra acabou ou que os impostos mudaram, ele não mandava um professor dar uma aula. Ele mandava alguém gritar na praça. Ele enviava um oficial do Estado para gritar a proclamação. Fazer um Kyrikson não era um convite para debate filosófico, era um anúncio com peso de lei. O mundo acabou de mudar, prestem atenção. Exato. O que nos leva para a bomba atômica linguística desse texto, que é a palavra que definia o que estava sendo anunciado, a palavra evangelion. Nossa, sim. Hoje, para nossa cultura, evangelho é uma palavra super religiosa, livro sagrado, música, sabe? Mas, pelo que o documento aponta, na boca de um romano... Para um cidadão romano, evangelion não tinha nada de religioso. Era um vocabulário profundamente político e imperial. Sério? Sério, era reservado para o Estado. Quando o exército romano aniquilava os inimigos, os mensageiros gritavam o evangelion da vitória. As boas novas do império. Isso. Quando um César subia ao trono, celebrava-se o evangelion daquele imperador, o salvador do mundo. Então, peraí. Quando esse grupo, operando nas margens da Galileia, usa o formato do arauto, o kérison, para anunciar um evangelho que não era de César, mas sim de uma basileia, que significa reino, eles estavam flertando com a traição? Eles estavam desafiando diretamente o monopólio de narrativa de Roma. É uma apropriação indébita da linguagem do poder. Uau! O anúncio afirmava que existia uma soberania diferente operando ali e que ela não respondia às ordens de César. Pensando numa analogia pra gente hoje, é como se alguém invadisse o sinal da TV e ativasse aquela vinheta de plantão de notícias urgente, sabe? Aquela que faz todo mundo gelar. O famoso plantão. Só que em vez de guerra política, a pessoa usasse esse formato superoficial para anunciar uma mensagem de compaixão e serviço mútuo, subvertendo a autoridade máxima. É uma subversão perfeita. Mas aí me vem uma dúvida. Se era uma afronta tão grande, quem era o público prestando atenção nas ruas? É para responder a isso que o documento mergulha nas palavras de cura. Ele analisa o verbo terapeuon, que é a raiz da palavra terapia. Tá, e o que difere de outras curas? No grego existiam palavras para truques mágicos e instantâneos, mas terapeuon carrega a ideia de serviço constante, de restauração contínua e intencional. Um cuidado direcionado para as coisas que o texto chama de nosos e astheniai, condições bem debilitantes. E a lista de quem estava sendo curado ali quebra qualquer ideia de conforto. Totalmente. O documento traz uma lista que é tipo um catálogo de tabus da época. Temos os daimonizomenon, considerados endemoniados. Temos os paralitikon, os paralíticos, que dependiam puramente de esmola. Numa época sem nenhuma seguridade social, né? Sem nenhuma. E tem uma palavra, seleniazomenon, que me deixou em choque. O autor detalha a raiz disso e é muito louco. É uma janela incrível para a medicina antiga. Seleniazomenon vem de Selene, que é lua em grego. Os afetados pela lua. A tradução literal é exatamente essa, os lunáticos. A crença médica da época era de que a lua influenciava a saúde física e a sanidade mental. Impressionante. Era o termo técnico para diagnosticar epilepsia ou transtornos mentais graves. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque lidar com esses grupos não era só ter bom coração. A sociedade daquela época era construída sobre leis brutais de pureza ritual.
né? Se conectarmos isso a um panorama sociológico mais amplo, a coisa muda muito de figura. Pureja não era higiene, era o passaporte para existir ali. Uhum. Se uma pessoa tocasse em alguém considerado imundo, seja por doença ou transtorno mental, essa pessoa ficava cerimonialmente impura. E o que acontecia na prática? Proibição de entrar no templo, exclusão da economia local e ostracismo imediato. O risco social era imenso. E o texto adiciona uma complicação geográfica que piora tudo. O documento destaca a palavra doxa, que significa fama, Isso. e diz que essa doxa atraiu multidões da Decápole. Explica para quem está nos ouvindo o que era a Decápole, porque isso quebra todas as regras. Olha, a Decápole era uma liga de 10 cidades, mas cidades gregas. Não eram territórios judeus. Era terra de gentios. Terra de gentios. Era onde criavam porcos, onde cultuavam deuses romanos. Para um mestre judeu respeitável, aquilo era uma área radioativa. Nossa. Uma pessoa simplesmente não ia lá, muito menos acolhia a gente de lá. Ou seja, ao usar o terapeuta constante nessas pessoas todas e atrair o pessoal da Decápole, o movimento rasgou o conceito de clube exclusivo e jogou no lixo. Rasgou e pisou em cima. Era uma missão sem fronteiras, sem critérios de pureza, e é essa natureza de código aberto que nos leva ao clímax do estudo do irmão Marcelo Oliveira. Porque, se era tão solto, como terminamos com os sistemas rígidos de hoje? Pois é. O autor introduz um conceito brilhante para isso. Ele chama de templorianismo. Templorianismo. Parece um termo de auditoria corporativa. E funciona como? O templorianismo é essa centralização inflexível da experiência em torno de prédios físicos, tijolos e cimentos. Substituindo o movimento por um estacionamento. Exato. E o autor usa Atos 17, versículos 24 e 25, para lembrar que a ideia matriz era clara: a divindade não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas por que isso acontece, sabe? Eu fico pensando na psicologia disso. Se o movimento original era aquele poriueto constante nas ruas, o templo é uma ferramenta de contenção do caos? Essa é uma leitura super perspicaz. O movimento na rua cansa. Lidar todo dia com a dor real da humanidade, com os lunáticos e marginalizados, consome muita energia. Imagino que seja exaustivo demais. Então, a criação de um prédio com paredes altas e rotina fixa é a tentativa humana de botar uma coleira no caos. Traz previsibilidade. Domestica o negócio. Domestica o indomável. Só que, ao organizar o movimento, mata-se a essência itinerante dele. O que nos leva ao segundo problema do temporionismo, que é a hierarquia. Porque se você constrói o prédio, precisa de gerente e diretor, certo? Com certeza. Mas o documento resgata que os manuais de fundação proibiam exatamente essa hierarquia. O estudo aponta instruções claríssimas nos evangelhos e nas cartas antigas. As regras originais diziam que os governantes do mundo dominam as pessoas. Uhum. Mas logo depois vem a ordem: entre vocês não pode ser assim. O líder não é o executivo inatingível. A única posição aceitável era o serviço puro. E a terceira peça desse quebra-cabeça é o comercialismo, né? O risco de transformar a mensagem em lucro. Sim, o texto contrasta a generosidade das ruas, onde não tinha catraca financeira, com sistemas que atrelam bênçãos a contribuições econômicas. Cobrando ingresso para o sagrado. Exato. Tentando obter vantagem mercantil através da fé, transformando doação em negócio. Então, o que tudo isso significa na prática? Fazendo uma analogia para quem trabalha com tecnologia hoje, isso me lembra muito a guerra entre o software open source, de código aberto, e os sistemas de jardim murado. Sim. Pensa quem está nos acompanhando. O que acontecia na Decápole era um sistema 100% open source. Qualquer pessoa acessava o código de graça no meio da rua. E o que seria o jardim murado nessa sua analogia? O jardim murado é quando uma corporação pega esse código gratuito, coloca num servidor fechado e diz que para acessar a nuvem, a pessoa precisa comprar o hardware deles, o templo, pagar uma assinatura e passar pelos gerentes de conta. É uma comparação fantástica. E isso levanta uma questão importante sobre a sociologia das organizações. Max Weber chamava isso de rutinização do carisma. Rutinização do carisma? Isso.
Todo movimento revolucionário de rua, mais cedo ou mais tarde, morre de medo da própria extinção. Ah, entendi. Para garantir que a ideia sobreviva para os filhos, os seguidores começam a construir muros e redigir manuais. A instituição engole a mensagem original. Exato. O que o estudo do irmão Marcelo demonstra, através de palavras como carry-on e therapion, é que essa fossilização aconteceu batendo de frente com as instruções do próprio manual original. O sistema opera desafiando o que o próprio texto exigia. Diretamente. E é muito doido ver como raspar o grego antigo mostra isso tão nitidamente pra gente. Resumindo a nossa investigação de hoje, a gente começou com o epor euto, mostrando aquele movimento exaustivo sem pausas. Passamos pela subversão política do Evangelium e do Kérison chocando o Império Romano. Sim, a quebra de narrativa. Vimos a quebra brutal de barreiras com os estigmatizados, os lunáticos afetados pela lua e as multidões da Decápole. E fechamos com esse código aberto sendo engolido pelo templorianismo burocrático e comercial. E diante de tudo isso, a gente tem que perguntar o famoso "e daí?", né? Por que esmiuçar grego antigo importa para quem nos escuta hoje, seja qual for a crença? Qual a aplicação disso? Importa porque calibra o nosso radar crítico. Entender as raízes originais dá a capacidade de olhar para os imensos sistemas ao nosso redor, governos, ONGs, empresas. E perceber quando eles abandonaram a praça pública e se esconderam em jardins murados só para manter o poder. A missão original é sempre focada nas pessoas. A burocracia é focada nela mesma. É o alerta eterno de que os prédios esquecem porque foram construídos. E para encerrar a nossa exploração, eu queria deixar um pensamento na cabeça da nossa audiência para continuar martelando. Excelente. Pensem na ironia disso tudo. A gente analisou como uma mensagem que começou gritada na rua, que proibia a dominação de líderes e rejeitava a dependência de prédios. Sim. E acabou inspirando alguma das organizações mais gigantescas e verticalizadas da Terra. Então a provocação é: se um desvio monumental desses aconteceu nessa escala global com essa mensagem, dê uma olhada ao redor de vocês hoje. Pois é. Quais outros movimentos sociais ou políticos que a gente defende agora estão neste exato momento fazendo sistematicamente o oposto do que os fundadores deixaram escrito lá no primeiro dia?